mais aqui, juntinhos com você nesse culto. Eu quero que você aumente o som aí do seu celular, do seu notebook ou da sua TV e vamos adorar o Senhor. Aleluia. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. Já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Cristo, Rei dos Reis, nós te damos graça, Deus. A redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Glória a Deus! Que Deus maravilhoso! E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me formou. Aleluia! O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entrega, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Se lance diante do Senhor, se renda diante do Senhor, adore, adore, adore. Tudo entrega, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entrega, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. E o passado, toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nós te adoramos, trouxe Deus. a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Aleluia! Não há amor maior do que o do nosso Deus. O nosso Deus nos ama. O amor dele é mais do que perfeito. Aleluia.
Senhor. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Teu amor. Deus de amor, Tu és. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, mas Teu amor não falha. E nunca falhará. Pois Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, aleluia. Jesus. Nossa vida está em Ti. Nosso coração está em Ti, Deus. Se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar. Mas Teu amor não falha. Nós cremos nisso. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Teu amor não falha. Oh, Deus. Pois Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E se o mar Se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tudo coopere para o meu bem. Repita isso. Tu fazes que tudo Declare coopere isso. para o meu bem. Oh, Jesus. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Pois Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha.
Graça e a paz do Senhor Jesus, a você que está em casa, tudo bem com você? Espero que você esteja aí bem confortável na sua casa, seguro. E essa é a sua igreja, nós estamos conectados aqui, seja bem-vindo, estamos juntos no mesmo Espírito, o mesmo Espírito que está aí na sua casa, é o mesmo Espírito que está aqui, nós estamos adorando juntos em Espírito e em verdade. Seja muito bem-vindo. E quando você se conecta conosco, fazendo igreja juntos, nós estamos cultuando juntos também. E agora vai ser um momento, você vai ter a oportunidade de fazer os seus pedidos de oração. Você que está aí no conforto da sua casa, se conecta com a gente, vai comentando, e vai ser o momento em que você vai poder fazer os seus pedidos de oração. Vai comentando aí, certo? A gente, como nós estamos ao vivo, vamos ter um pequeno delay, certo? Bem pouco, mas nós vamos estar lendo aqui os pedidos que vocês vão estar fazendo, certo? E quero deixar um versículo rápido aqui para vocês, que se encontra no capítulo 7 de Mateus, versículo 7 e 8, que diz: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então vá colocando aí seus pedidos de oração no chat, certo? E nós vamos estar conectados e já orando para que o Senhor venha chegar com providência aí na sua vida. Vá trazendo aí os seus pedidos de oração, nós estamos acompanhando aqui. E esse é o seu momento de participar do culto conosco. Vá colocando aí os seus pedidos, certo? Estamos tendo um pouquinho de delay, mas é isso aí. Vá colocando os seus pedidos. Interaja aí conosco nesse momento, é um momento de interação. Nós estamos tendo a oportunidade, o privilégio de estarmos ao vivo, e graças às redes sociais, graças às mídias, vocês estão vendo aqui um cenário que foi feito aí para que você esteja acompanhando o nosso culto, o culto em casa, e toda essa preparação, já agradecemos aí o pessoal da mídia que tanto se esforça aí para levar a igreja até você, fazer com que esse templo esteja na sua casa, na sua telinha. E também o pessoal da decoração, né? Você vê que está tudo decorado aí. Parabéns ao pessoal da decoração. E tudo isso é para você, para que você esteja mesmo no conforto da sua casa e esteja acompanhando o culto também, certo? Vá fazendo os seus pedidos aí. Fique bem à vontade. Não tenha pressa. Mas só não deixe para o matutino. Amém. Já temos um primeiro pedido aqui de Carlos Daniel, e estamos com saudade já de você, viu, Daniel? Esperamos vê-lo brevemente. Ele pede pela saúde da família, pela saúde dele. Vamos estar orando pela sua família e pela sua saúde, Daniel. Muito obrigado aí pela sua interação também. Saiba que o seu pedido também é o nosso pedido, para que o Senhor esteja restaurando a sua saúde e a da sua família também. Não deixem de fazer seus pedidos, interajam conosco, coloquem aí seus pedidos. Pela minha vida e pela minha família, a Rebeca colocou aqui, amém, que maravilha. Andressa também coloca aqui por um amigo que está com Covid. Estamos com muitos pedidos, inclusive por saúde, né? É um momento em que a gente tem visto cada vez mais esses pedidos chegando para nós aqui, em sua grande maioria, por saúde. Vemos aqui também, Rebeca também pede pela nossa igreja, pela saúde do pastor Joseilson, e pela internet. Já pedem aí, estão pedindo pela internet, né? É um momento de fraqueza, né? Às vezes a internet dá uma fraquejada, a gente pede por ela também. Joel
Um abraço para você, viu, Joel? Forte abraço. Joel pede por ele e pela sua casa. Estão precisando de oração. Você que também está aí na sua casa, faça dos pedidos das pessoas que estão interagindo aqui o seu pedido também. Ore também, interaja com os pedidos dos outros irmãos. E com certeza, certamente no momento em que você ora por um pedido de uma outra pessoa, daquele que interagiu aqui, vai ter uma outra pessoa orando pelo seu pedido também. Nós vemos aqui também um outro pedido de Andressa por Renan, amigo de Davi. Saúde também, por saúde. Se você não fez seu pedido ainda, certo? Mais na frente você pode fazer. Você pode ir acompanhando e fazer um outro pedido, certo? E nós temos também um outro pedido de Elder pela reunião de homens de honra, que vai acontecer no dia 10/6. Já fique atento aí, inclusive, para a reunião dos homens de honra. Gabi colocou pela sua família. Helder colocou aqui, pelo. Pode concluir. Pelo. Nós vamos estar agora intercedendo pelos pedidos. Ele concluiu aqui, pelo pastor José Nazareno, no sonho meu, de Valentina. Isso. Já 2 pessoas aí trazendo esse pedido, certo? Coloque aí nas suas orações. E nós vamos estar trazendo esses pedidos aqui agora nesse momento de oração. Agora que você já fez seus pedidos, agora nós estaremos intercedendo, certo? E já interceda pelos pedidos. Se coloque em oração agora na sua casa, esteja em momento de intercessão e faremos esse momento agora. Oremos. Santo Deus, Pai bendito, te louvamos, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor Deus. Te louvo pelos nossos irmãos que estão assistindo o culto nas suas casas, que estão sendo contemplados, ó Deus, por este culto, chegando até os seus lares. Te louvamos, ó Deus, pela tua fidelidade. Mas nesse momento, ó Pai, nós colocamos diante de ti os pedidos de oração a cada um que foi feito aqui. Pedimos, ó Deus, pela saúde de Daniel, pela sua família. Pedimos também pela família de Rebeca. Pedimos também pelo amigo de Andressa que está com Covid. Senhor Deus, vem chegando com providência ali. Vem livrando o Senhor, restaurando a sua saúde. Vem também abençoando a nossa igreja, Senhor Deus. Vem dando uma injeção de ânimo, ó Pai, para que neste momento a tua igreja continue caminhando na tua santa presença. Te pedimos, ó Deus, também pelo pastor Joséison, que é pastor da nossa igreja também. Pedimos, ó Deus, também pela família de Joel. Vem chegando com providência naquele lar. Não sabemos, ó Deus, as suas necessidades, mas tu sabes, ó Pai. Pedimos por Renan, amigo de Davi, ó Deus. Nós não o conhecemos, mas tu conheces em intimidade, ó Deus. Pedimos também pela reunião dos homens, onde Helder pediu aqui também. Vem direcionando, Senhor Deus, a cada momento. Pedimos, ó Deus, pela família de Gabi, e te louvamos, ó Deus, porque tu tens se feito presente neste culto no dia de hoje. Pai, vem chegando com providência também na vida de Pedro Henrique, que não é da nossa igreja, e pede, Senhor Deus, oração por ele e por sua família, ó Deus. Vem chegando, te louvamos porque este canal chegou até a sua casa e ele está acompanhando. Vem, Senhor Deus, contemplando o pedido de oração de Pedro Henrique, ó Deus. Agora que te pedimos e já te agradecemos em teu nome santo. Amém. A você que fez o seu pedido, tenha fé e tenha certeza de que o Senhor estará trazendo a providência. E agora, vamos continuar com louvor, e já deixo aí para você
o Salmo 95, verso 6. Venham, adoremos prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador. Então esteja louvando aí agora conosco. Aleluia. Não vos conformeis, querido, com as coisas desse mundo, mas que possamos ser luz do mundo e sal da terra. Cada vez mais que o nosso desejo seja agradar ao Senhor. Creia que o Espírito Santo de Deus pode te transformar. Que possamos buscar essa santidade do Senhor. Obrigada, Senhor. Nós depositamos as nossas vidas diante das tuas mãos. E que o nosso desejo seja te adorar mais e mais. Quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Oh Senhor, o meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, oh, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Eu quero cada vez mais, querido, que você diga ao Senhor que você quer exalar o bom perfume de Cristo. Vamos dizer: se o meu corpo errar o caminho, meu coração
coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no salto dos saltos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Que esse seja o desejo do nosso coração, sermos mais parecidos com Cristo. Aleluia. Vamos continuar adorando, porque o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. Que você canta esse hino com fervor, com alegria no coração, porque não há nada o que temer. O Senhor dos Exércitos está conosco. Adore. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, tu és a luz. Oh, Senhor, aquece os nossos corações neste lugar. Nós chamamos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
ansiosamente pela tua volta, Pai. Prepara essa juventude, Deus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Aleluia. Oi, oi. Agora deu certo, gente. Perdão aí, erros técnicos da pessoa que vai pregar aqui. Apertei o botão errado. Graça e paz, meus irmãos, né? Sejam bem-vindos a mais um culto da JNI. Estamos distantes uns dos outros, né? Fisicamente, mas os nossos corações continuam ligados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa noite, né? Eu vim compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor. Então eu peço que nós possamos nesse momento orar ao nosso Deus, levar a nossa atenção completa a Ele, entendendo que isso é um culto a Deus, mesmo que seja um culto online, né? Temos aqui algumas pessoas, né, presencialmente para que esse culto possa ser feito, mas você que está aí na sua casa, você também está cultuando ao Senhor, e cultuar a Deus, né, envolve respeito, reverência ao nosso Deus, que é bondoso, Pai soberano. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma noite em Tua presença, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem se feito presente no nosso meio. E eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando da Tua palavra, ó Deus, essa Tua palavra que transforma o pecador, que transforma, Deus, cada homem, cada mulher, independente de raça, de cor, Senhor, de situação cultural, ó Deus, o Senhor transforma qualquer um, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, use a minha vida, Pai, mesmo nas minhas incapacidades, ó Deus, mas que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. E que essa palavra possa chegar àqueles que precisam, ó Deus. O Senhor é bom e sabe de todas as coisas. Em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, eu gostaria de pedir que vocês abrissem suas Bíblias em Josué, capítulo 2. O livro de Josué está lá no iniciozinho da Bíblia. É o 6º livro. Não é difícil de achar.
Se você tiver no seu celular aí, pode abrir na versão NVT, certo? Que é a versão que eu vou ler aqui. Mas se você tiver outra versão, não tem problema nenhum. Sendo Bíblia, tudo certo. Mas antes de ler o texto, eu queria dar uma introdução, um pouco assim, bem breve, sobre o livro de Josué, certo? O livro de Josué, ele pode ser descrito como assim, poeticamente, vamos dizer assim, como um livro onde nós vemos que as promessas de Deus são cumpridas. Do início ao fim, no livro de Josué, para quem já leu, assim, conhece, se você não leu, convido você a conhecer, que é um livro assim, muito marcante, mostra muito como que Deus, ele cuida do seu povo e como que Deus, ele cumpre tudo aquilo que ele promete, e ele cumpre isso de uma maneira muito bondosa e justa também. O livro de Josué inicia-se no capítulo 1 com um relato da morte de Moisés, né? Moisés havia falecido e Josué seria o seu sucessor, e ele assumiria o lugar de líder do povo de Israel ali, até que ele chegasse, né, à terra prometida, o tempo que o Senhor quisesse que Josué liderasse o povo ali. E este momento então estava mais próximo de acontecer do que o povo imaginava. Pessoal, o povo de Israel já tinha passado quase 40 anos no deserto, peregrinando, né, por causa da sua desobediência a Deus. E ali no início do livro de Josué, o povo já estava mais próximo de conquistar a terra que o Senhor prometeu. E agora nós vamos propriamente para o texto, certo? Josué capítulo 2. Então, o Senhor se encontra antes no capítulo 1, né, fala com Josué: Josué, seja forte e corajoso, meu servo Moisés morreu, mas eu estou com você, guarde a minha palavra, eu estou com você, seja forte e corajoso. Um texto que a maioria de nós conhece. Aí o capítulo 2 começa assim: Então, no acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões ou espias com a seguinte instrução: façam um reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. E ela disse da seguinte forma: prestem atenção nesse relato forte de uma mulher que não conhecia a cultura do povo de Deus, que não conhecia a lei de Deus, mas que ela escondeu ali aqueles espias, para que aqueles espias do povo de Israel não fossem mortos pelo rei de Jericó. Versículo 9, ela diz assim: sei que o Senhor lhes deu essa terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima do céu e embaixo da terra. Agora, aí Raabe começa a clamar: portanto, jurem-me pelo Senhor, que, assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida do meu pai e da minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança, se você não nos entregar
cumpriremos nossa promessa e trataremos você com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. E disse: fujam para a região montanhosa, escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, aqui em Jericó, deixe esse cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos... Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos, todos os seus parentes devem estar dentro de casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro dessa casa, assumiremos a responsabilidade da sua morte. E se você falar a outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Então Raabe responde: eu aceito suas condições, respondeu ela. E disse-lhes eles, e despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Os espiões subiram até a região montanhosa e ali ficaram por 3 dias. Seus perseguidores os procuraram por todo o caminho, mas não os encontraram e voltaram. Então os 2 espiões desceram da região montanhosa, atravessaram o Jordão e relataram tudo a Josué, filho de Num, tudo o que lhes havia acontecido. E eles disseram: certamente o Senhor nos deu toda a terra. Todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa. Bom, agora respirar, né? É um texto longo, um texto muito rico, cheio de detalhes. E esse texto aqui, né, relata que Josué enviou 2 espias para observarem aquela região de Jericó. Por quê? Para que o povo pudesse chegar até Canaã, terra prometida, era necessário que eles conquistassem Jericó. Era um certo tipo de estratégia de Josué, porque Jericó era uma cidade alta, onde eles poderiam fazer um planejamento melhor das conquistas futuras das terras daquela região. E naquela época, as cidades eram todas construídas dentro de muros. Então, Jericó era uma cidade assim, que tinham muralhas ao redor, né? Contra invasores e tudo mais. Como lemos no texto, Josué envia 2 espias para explorar o local. E lá eles encontram uma boa terra, mas também com vários desafios para ser conquistada. Mas, semelhantemente a Josué e Caleb, que eles faziam parte dos 12 espias que Josué enviou há vários anos atrás para explorar também a terra, esses 2 espias eles voltaram para Josué dizendo: Josué, bora, vai dar certo, a terra é nossa porque o Senhor nos deu. Então aqueles 2 espias voltaram cheios de fé. E eles tiveram um encontro, né, com Raabe quando foram lá e encontraram uma mulher que também tinha fé no seu coração, que o Senhor já estava plantando fé no coração dela. Ao chegarem em Jericó, eles, como eu já falei, encontraram Raabe, e ela esconde esses homens em sua casa para que eles não fossem mortos pelo rei, como a gente leu. E é sobre a fé, especialmente dessa mulher, que eu gostaria que a gente refletisse nessa noite, que eu gostaria de expor. E se eu fosse intitular essa pregação, eu colocaria o título assim: Quando caem os muros de um coração pecador, trazendo a história de Raabe. Raabe, ela não era israelita, ela não fazia parte do povo hebreu. Ela não viu os sinais que Deus fez no deserto. Ela não viu os sinais que Deus fez antes de libertar o povo do Egito. Tantos sinais e maravilhas, até que Faraó, vamos dizer assim, liberasse o povo, né? Que a gente sabe que ele não liberou. Ele, quando deu autorização para o povo ir, ele foi atrás para tentar assassinar o povo de Israel. Ela não presenciou, ela não viu aquelas maravilhas. Ela não viu como foi bonito e bela e grandiosa a travessia do Mar Vermelho. E todos os sinais e o maná que caiu do céu durante os 40 anos no deserto. Mas Raabe, ela ouviu falar sobre todas essas coisas. Ela ouviu falar sobre o que Deus estava fazendo e havia feito no meio de um povo específico, que era o povo de Israel. Então, ouvindo isso, ela creu que Deus Yahvé era o único e verdadeiro Deus, supremo e poderoso, segundo as palavras dela mesma, como a gente leu. Quando ela encontrou os espias, ela falou, né, que Deus era soberano e que só Ele poderia fazer todas aquelas coisas. A graça de Deus estava alcançando aquela mulher e a sua família.
Podemos então nos fazer algumas perguntas, né, diante dessa história. Qual seria então a probabilidade de uma mulher sozinha desafiar o decreto de um rei naquela época? Porque quando ela escondeu os espias na sua casa, ela colocou também em risco a própria vida e a vida dos seus familiares. Porque o rei ficou sabendo, né, que os espias estavam naquela região próxima à casa dela, que até enviou pessoas para dizer a ela, manda aí os espias que você está escondendo, mas ela diz não, ela protege aqueles homens de Deus. E qual a probabilidade de uma mulher sozinha desafiar um rei poderoso? Com certeza apenas uma mulher que estava começando a entender mais de perto quem era o verdadeiro Rei dos Reis, Todo-Poderoso, nosso Senhor, e que a salvação chegaria para ela e para a sua casa. Mas um outro questionamento que eu faço para a gente nessa noite. Será que apenas Raabe e sua família ouviram falar dos feitos de Deus? Que Raabe, ela falou, né, que tem ouvido, o povo também tem ouvido. Então ela mesma já deu a resposta. E no capítulo 5 de Josué diz que quando o povo estava cada vez mais, o povo de Israel estava se aproximando da cidade de Jericó, os reis daquela região, eles ouviram isso e começaram a temer o povo de Israel, começaram a entender, não, tem alguma coisa diferente aí, não é normal, não é isso que está acontecendo. Existe alguém muito poderoso por trás de todos esses feitos e dessas conquistas. A Bíblia deixa claro que não, então, não era só Raabe que sabia disso. Toda aquela região tinha noção de que o Senhor realizava e que o povo de Israel estava se aproximando de Jericó. Porém, o povo continuou temendo mais aos homens do que a Deus. Preferiram continuar nas suas práticas pecaminosas e adoração a vários outros deuses. E sabemos que a ira do Senhor, ela é justa contra o pecado e contra o pecador, que não se arrepende dos seus maus caminhos. E que o Senhor nos julgará e julgaria também aquele povo. Então, será que Raabe também ela estava satisfeita, contente com a vida que ela tinha? Há quanto tempo será que o coração dela clamava por redenção para si mesma e por sua família e nem ela mesma percebia isso? Uma mulher naquela época, na época de Raabe, era vista como alguém sem dignidade. Talvez Raabe, ela não tenha tido outra escolha a não ser prostituir-se para poder se alimentar, para se sustentar, para conseguir algo para sua família. Há alguns estudiosos que até falam que era também comum naquela época famílias, os pais venderem as suas filhas para serem prostituídas, para pagar alguma dívida. Talvez esse tenha sido o caso de Raabe, talvez não. É claro que isso não muda o fato de que prostituir-se é um pecado e que é algo abominável diante de Deus. Só que isso nos faz refletir sobre a realidade daquela mulher. Refletir que ela era muito mais do que uma prostituta. Ela era um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Pensa comigo, será que também Raabe ela não sofreu abusos na sua infância, na sua adolescência? Será que Raabe, obrigada, amigo. Será que Raabe ela não engravidou durante a sua vida e perdeu seus filhos espontaneamente ou de forma forçada, vamos dizer assim, porque ela não tinha como sustentá-los e ela tinha que continuar vivendo? Ou então, enfim, diversas outras coisas que podem ter acontecido com ela. Com certeza aquela mulher, ela vivia num contexto de uma cultura pagã, que não conhecia uma lei, que é a lei do Senhor Deus verdadeiro, que traz dignidade para a mulher como ser humano e como uma futura filha de Deus. E Raabe vivia naquele meio. Vivia no meio de um povo que não conhecia a lei de Deus e ela também não conhecia. Ao ouvir o que apenas um único Deus havia feito por amor a um povo libertado da escravidão do Egito, talvez tenha plantado no coração de Raabe a esperança de que havia um verdadeiro Salvador e de que ele estava se aproximando dela com salvação. Se a gente for pensar,
pela situação que Raabe vivia, e ela ouvia o que o Senhor estava fazendo, ela saber que o povo de Israel estava se aproximando da cidade dela, não gerava nela um temor pela sua vida em si, mas gerava nela esperança, porque Deus já estava gerando em Raabe um coração arrependido, e ela já estava, a gente pode, minha suposição, né, vamos dizer assim, que ela já estava na expectativa de conhecer de perto quem era esse verdadeiro Deus. Então, o que é que nós podemos aprender com a história de Raabe? Aí eu trouxe alguns pontos para a gente pensar. Primeiro ponto, que Deus, Ele usa situações e pessoas inesperadas para fazer a sua vontade e cumprir as suas promessas. Nos versos 1 e 2 do capítulo 2, como a gente leu, a gente pode voltar para lá, certo? Abre aí, volta aí na sua Bíblia. Vemos que Raabe, ela recebe os espias com hospitalidade. Ela deve ter ouvido falar que o povo de Israel estava acampado próximo ali ao rio Jordão, que era um rio que ficava próximo a Jericó. E a sua atitude foi de abrir as portas da sua casa para ouvir o que aqueles homens tinham para falar. Então ela os recebeu. Ou seja, Deus usa pessoas inesperadas em situações que a gente não imagina para cumprir a sua promessa. E a promessa de Deus para o povo era qual? Que Deus entregaria para eles uma terra prometida, libertou o povo do Egito para levarem para uma terra de descanso. E o segundo ponto, que Deus pode salvar até o mais improvável pecador, assim como Raabe e assim como eu e você. Raabe era uma mulher de vida pecaminosa, não conhecia a lei de Deus, mas ao ouvir dos feitos do Senhor, ou seja, ao ouvir o evangelho do Senhor, ela creu. E sua fé em Deus já era presente antes mesmo dela ter falado diretamente com aqueles que eram do povo de Israel. A vida de Raabe revela a graça de Deus e a maneira que essa graça alcança os piores, os improváveis, aqueles que ninguém sequer consideraria digno de possuir alguma chance. Deus pode tê-los como filhos, se Ele bem quiser, como demonstrado com Raabe. Ela era uma prostituta e não fazia parte da nação escolhida por Deus. Ainda assim, o Senhor a chamou e abriu seus olhos. Pela fé, a improvável Raabe se tornou filha de Deus. E o terceiro ponto que a gente pode aprender e trazer para as nossas vidas com a história, com a vida de Raabe, é que a graça e o amor de Deus fez com que Raabe enxergasse a santidade do Senhor e do seu pecado. E isso a fez clamar por misericórdia, como a gente leu em Josué, capítulo 2, do 9 ao 12. A gente pode voltar um pouco para o texto, que diz assim, o Raabe fala, né? Versículo 9. Sei que o Senhor... Olha, ela diz com muita certeza, eu acho isso belíssimo. Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Então ela já estava falando com convicção. Disse ela, estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíssem do Egito. Sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Esses 2 reis, o relato dessa história, desse momento, está lá em Números, onde Moisés e o povo de Israel pediu para atravessar pela terra deles, e só para poder passar, mas eles não permitiram, e foram guerrear contra o povo de Israel, e o povo de Israel prevaleceu, sobre eles. Versículo 11. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é supremo em cima do céu e embaixo da terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida do meu pai, da minha mãe, e também dos meus irmãos e das minhas irmãs e de suas famílias. E uma coisa que eu acho muito bonita aqui é que Raabe, ela não clama apenas por ela mesma, por si mesma. Ela clama por misericórdia, mas ela clama por misericórdia por ela, mas por sua família. Ela pede, poupa-me, poupa meu pai, poupa minha mãe, poupa os meus irmãos
e a minha família. Isso já mostra um coração que estava sendo transformado pelo Senhor. E de uma forma belíssima, aqueles 2 homens prometem misericórdia de Deus na vida dela. Para isso, eles fazem um acordo com ela e pedem para que ela deixasse na janela o cordão vermelho que utilizaram para descer o muro de Jericó. E esse cordão foi a própria Raabe que colocou, como a gente leu, que ela disse, né, para eles, fujam por aqui, como a gente viu que a casa dela ficava no muro de Jericó. Ela colocou o cordão e eles desceram por esse cordão, era um cordão vermelho, e eles se esconderam durante 3 dias, até os capatazes do rei procurarem eles, não encontrarem, e depois eles voltaram e deram a notícia para Josué que a terra era deles, porque Deus já tinha entregue nas mãos deles. E é impossível a gente, então, olhar para o símbolo desse cordão vermelho e não lembrar da primeira Páscoa que foi celebrada lá no Egito, alguns aninhos atrás, décadas atrás, né, daquele momento, onde Moisés orientou o povo a pegar um cordeiro, a matar um cordeiro, cada família, e passar o sangue nas entradas das casas do povo hebreu, porque Deus enviaria a praga da morte no Egito, por causa do coração duro, né, de Faraó, que não queria libertar o povo hebreu. E os filhos mais velhos de cada família viriam a morrer. Então, para que os filhos dos israelitas fossem poupados, era necessário que esse cordeiro fosse imolado e o sangue fosse passado ali na frente. E esse sangue representa também, né, na verdade é o que representa o sangue de Jesus Cristo, que nos livra da morte, do pecado. E aquele cordão vermelho de Raabe é uma imagem desse sangue de Jesus, esse sangue derramado para a salvação dos pecados. O sangue que nos livra da morte eterna, que nos justifica diante de Deus. O sangue que nos poupa da morte eterna e da ira de Deus. Assim como Deus chamou Raabe ao arrependimento, Ele chama todos os homens, Ele chama a mim e a você. E aqueles que rejeitam, né, essa mensagem já estão condenados, porque a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas há aqueles que creem, assim como Raabe, existe salvação e existe redenção. Então, mais para frente no livro, nos capítulos 3, 4, 5 e 6, a gente vê o desenrolar de toda essa história, com alguns acontecimentos marcantes, como a entrada do povo em Jericó, até a entrada do povo em Jericó, vemos que eles atravessaram o Rio Jordão de forma miraculosa. Mais uma vez o Senhor estava com eles. Eles celebraram novamente a Páscoa e culminando na queda gloriosa das muralhas, né, dos muros de Jericó, onde eles sitiaram ao redor da cidade durante 7 dias, e Deus de forma milagrosa fez os muros daquela cidade caírem e eles puderam invadir a cidade e conquistá-la. E como prometido, Raabe e sua família foram poupados. A gente vê esse relato lá em Josué, capítulo 6, vamos passar mais para frente, só passar aí as páginas da sua Bíblia. Josué capítulo 6, do 22 ao 25. Eles, aqui nesse momento estava acontecendo, né, a conquista de Jericó. Josué disse aos espias, versículo 22, cumpram sua promessa. Ele falou exatamente para aqueles 2 caras lá do início, que encontraram com Raabe. Vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Então os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os parentes que estavam com ela, família completa. Levaram a família toda para um lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram a cidade, tudo que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó, e até hoje ela vive no meio de Israel. O mais impressionante desses capítulos bíblicos
Não é simplesmente o fato de que Raabe e sua família eles foram poupados da morte dos seus corpos, mas que eles foram poupados da morte eterna, né? Da morte de estar distante do Criador, porque no coração de Raabe, ela creu que Deus era o único verdadeiro Deus. A sua família também foi poupada por conta disso, mas o restante do povo da cidade não. Em Cristo, eles agora poderiam usufruir de uma vida abundante naquela terra e ainda mais na eternidade. Raabe foi chamada ao arrependimento. E da mesma forma, Deus nos chama ao arrependimento. E é muito lindo e impressionante como Deus ele transforma a vida do ser humano, que Raabe, lá em Hebreus 11, ela é citada como uma heroína da fé. Lá na lista de Hebreus 11, você pode olhar depois, que temos os heróis da fé. Abraão, dentre tantos outros conhecidos, temos lá Raabe. O autor de Hebreus nos lembra dela como uma mulher que tem uma fé inspiradora. Uma fé que temeu mais a Deus do que aos homens. Que não se preocupou com o que o rei, com o que os homens poderiam fazer com ela e com a sua família, mas que creu que o verdadeiro Deus estava vindo ao seu encontro e que ele era poderoso para proteger sua família. Mas a história de Raabe, ela não termina simplesmente com a tomada de Jericó. Além de ser poupada do extermínio junto com a sua família, acontece algo inimaginável. Ela acaba se casando com um homem da tribo de Judá, chamado Salmão. E lá em Mateus 1, capítulo 1, do 5 ao 6, vai dizer que Salmão, que era o seu esposo, junto com Raabe, eles deram à luz a Boaz. E Boaz se casou com Ruth. E Ruth gerou Obed. E Obed, Jessé. E Jessé gerou simplesmente o rei Davi. E da descendência de Davi nasceu Jesus, como diz lá em Mateus, o Messias prometido. A fé de Raabe deve nos surpreender sempre, porque uma mulher que, aos olhos humanos, seria simplesmente julgada, descartada, mas Deus a resgata, dá a ela dignidade e faz daquela mulher vir também a descendência do Messias. Ela fez parte da genealogia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso é maravilhoso. Por causa da sua fé, ela temeu mais a Deus do que aos homens e escondeu os espias. Estrangeira, prostituta, mas ainda assim ao alcance da salvação de Deus. Porque para Deus nada é impossível, como nós sabemos. Raabe mostra que Deus está sempre mais próximo do que nós podemos imaginar e que Ele salva de uma forma que nem sempre nós podemos prever e que Ele não enxerga o ser humano como nós enxergamos. É só a gente lembrar um pouco de nós mesmos, né? Para quem já confessou o Senhor Jesus Cristo como o único e verdadeiro Deus, lembra um pouco do teu passado, como era a sua vida, a sua mente distante de Deus. Ou então, pensa agora você hoje, cristão. Talvez você já esteja há muitos anos conhecendo e caminhando com o Senhor. E às vezes você pensa em alguma pessoa que você conhece, um familiar, um amigo, e você pensa, muito difícil dessa pessoa conhecer a Deus. Porque o coração dela está muito cheio de si, o coração dela está muito cheio de pecado. E eu também já passei por... vez ou outra me pego com esse pensamento e já passei por algo específico assim, de uma pessoa na minha vida que eu achava que não. O Senhor não pode, como é que o Senhor vai salvar essa pessoa? Coitada de mim, né? Não entendi ainda o poder do nosso Deus e, na verdade, ainda tenho que buscar conhecer e entender ainda mais. Mas Deus, Ele é poderoso para salvar. Tanto aqueles que a gente julga que tem um coração mais aberto para ouvir a palavra de Deus ou não. Né? Que importa o nosso julgamento, né? O que importa é o alcance do nosso Senhor, da sua graça. Então, se você quer crer que há um único e verdadeiro Deus, e que este único e verdadeiro Deus se revelou a nós por meio de Jesus Cristo, e ao entender isso, você abandonou seus pecados e tem seguido os seus mandamentos, você
é como Raabe. Eu sou como Raabe. Deus nos resgatou da imundície do nosso pecado. E o Evangelho está aí, sendo pregado aqui nas redes sociais, em outros locais. E a mensagem do Evangelho continua a mesma, desde Raabe até os nossos dias atuais. Talvez você ainda esteja duvidando de algum modo desse Deus, por algo difícil que você passou. Talvez você tenha perdido alguém nessa pandemia. Talvez alguém que você ama muito esteja doente. E nesses momentos a gente começa a questionar, né? Que Deus bom é esse que permite todas essas coisas? Talvez você ache que não é digno, né, de se aproximar do Senhor, porque você já tem um histórico de muitos pecados. Sua consciência já pesa. E a gente sabe que pesa. Porém, Deus, Ele continua com as suas mãos misericordiosas estendidas para aqueles que clamam. E Deus, Ele não rejeita orações verdadeiras. A graça e o poder de Deus não derrubou apenas os muros de Jericó, mas os muros do coração cheio de pecado de Raabe. E também pode derrubar os muros dos nossos corações que foram formados, construídos pelo nosso pecado. Então, como você se vê hoje? Como alguém que já faz parte do povo de Deus, com sua fé firmada no Senhor? Se sim, você tem olhado com misericórdia aos que ainda não conhecem a Deus? Você olharia com misericórdia para a família de Raabe, para aquele povo? Ou você é alguém que, como Raabe e os habitantes de Jericó, tem ouvido falar dos feitos desse Deus, do seu evangelho, de quem Ele é, de quem é Jesus Cristo e do seu sacrifício e do que o seu sacrifício fez pela humanidade? O Senhor te chama para crer nele como único e verdadeiro Deus, abandonar seus pecados e para se relacionar pessoalmente com Ele e experimentar de uma vida abundante, conquistada por Jesus Cristo na cruz. Que a fé de Raabe nos faça crer que há um Deus que salva, que salvou centenas de anos atrás, que ainda salva e continuará salvando. E que essa salvação vem pelo sacrifício de Jesus, não pelas nossas obras, para que ninguém se glorie, mas simplesmente por Ele. E esse Deus, Ele está disponível, né? Nesses tempos, Ele sempre esteve disponível. E você pode orar a Deus. E o sangue de Jesus, Ele pode limpar os meus pecados, os seus pecados. Então, eu queria orar por você nessa noite, pedindo pela misericórdia de Deus, pedindo para que o Senhor gere fé nos nossos corações. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem falado conosco. Deus, nós temos ouvido, Pai, assim como Raabe ouvia, Senhor, e ouvia os feitos, teus feitos, Senhor, do meio do povo de Israel. Nós temos ouvido o que o Senhor tem feito. Nós vemos pessoas ao nosso redor sendo alcançadas por Ti, amigos nossos, Senhor, que entregaram o coração a Ti, Senhor, e foram transformados em outras pessoas, Pai. O Senhor deu nova vida, nova história, Deus. Mas às vezes nós achamos que aquilo não é para nós. Às vezes nós temos questionamentos que a gente não vai atrás de saná-los. Às vezes a gente fica alimentando tantas incertezas e dúvidas no nosso coração e a gente não te busca. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão assim. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que também estão com os corações entristecidos ou daqueles que estão doentes nesse momento, Senhor. Oh Deus, a Tua palavra diz que o sacrifício de Jesus nos limpa do pecado, Senhor. E que pior, Deus, do que morrer nesse corpo, Senhor Deus, é viver sem Ti, Pai. Oh Deus, porque se tivermos o Senhor como Deus das nossas vidas, mesmo que qualquer coisa tire as nossas vidas aqui nessa terra, Deus, nós teremos uma vida eterna, abundante, Senhor Deus, ao Teu lado. E a Tua palavra diz que o Senhor preparou tesouros, Deus, para aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Oh Deus, então eu te peço, Pai, para que essa esperança seja renovada em nosso coração.
Que o Senhor transforme as nossas vidas e cada vez mais, Senhor Deus, nós possamos enxergar que essa transformação não vem de nós, Senhor Deus, mas vem de Ti. Assim como na vida de Raabe, Senhor. Ó Deus, o Senhor, quando nos alcança, o Senhor, além de mudar a nossa situação, Deus, aqui nessa terra, o Senhor muda a situação do nosso coração. Essa é a principal mudança que o Senhor nos oferece, que é perdão dos pecados, ó Deus, perdão dos pecados, ó Deus. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos alcançando, falando aos nossos corações, e que possamos, Deus, entregar as nossas vidas a Ti, ó Deus, e caminhar contigo. Obrigada porque o Senhor nos proporciona um relacionamento pessoal. Obrigada porque o Senhor não é um Deus distante, Deus, de nós, mas um Deus próximo, um Deus que se relaciona, um Deus que nos adota e que de estranhos o Senhor nos faz filhos, Teus filhos, Senhor. TNI, Deus, por essa juventude que continua Te buscando, Pai. E eu Te peço, continua acendendo essa chama de Te conhecer no coração de cada um, Deus. Não deixa, Senhor, que nada nesse mundo, Senhor, possa sufocar a palavra que tem sido plantada aqui nesse lugar, Deus. Mas que a gente venha Te buscar incansavelmente, incansavelmente, incansavelmente. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu Te peço. Amém. Amém. Doutor André. Amém. Glória a Deus por essa tão maravilhosa palavra. E louvamos a Deus por essa palavra linda. Muito obrigado, Andressa. Deus abençoe a sua vida. Com tanta dedicação, com tanto amor, trouxe essa palavra tão maravilhosa para a gente e para você que está aí na sua casa, porque nós que estamos, a equipe aqui, estamos sendo também alimentados por essa palavra, né? E Deus continua, uma frase bem marcante que a Andressa falou, foi que Deus continua com sua mão misericordiosa estendida para as nossas vidas. Então, isso mostra mais uma vez que para o nosso Deus, nada é impossível. Que você tenha recebido esta palavra aí na sua casa, no seu lar, que o seu coração possa ter sido preenchido e que essa semana, esse final de semana, acabe de maneira gloriosa para a honra e glória do nosso Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja aí confortando o seu coração e acalentando você. E nesse momento vai estar entrando aí no grupo do WhatsApp da igreja a conta da nossa igreja, para que você possa estar fazendo parte também desse trabalho. Você pode estar fazendo parte desse trabalho, trazendo a sua ajuda com os seus dízimos, e aí você pode especificar colocando para a JNI a oferta. Então que você possa estar fazendo parte deste momento aí também. E já trago o aviso, o culto de amanhã, que será transmitido às 18 horas, será transmitido. Você vai estar aí também juntinho conosco online, vamos estar online aí transmitindo o culto. E tem a EBD, só inverti a ordem aqui, desculpa, mas nós temos a EBD às 9h30 pelo Zoom. O link vai estar sendo mandado aí, então fique atento, porque vai chegar aí na sua casa o link para você estar juntinho com a gente aprendendo. E às 18 horas temos o culto também online. Você vai estar sendo aí abençoado com o nosso culto online. E já nos despedimos, agradecemos a você pela presença, por estar fazendo parte do nosso culto, por estar aí interagindo conosco, por ter feito os seus pedidos e ter sido abençoado por esta palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida e esteja conectado com a gente também no culto de amanhã e nas demais programações que vão acontecer nessa nova diretriz que nos foi dada. Mas esteja atento, cultuando conosco, e com certeza em breve nós estaremos juntos novamente aqui na nossa igreja. Deus te abençoe e boa noite.